Bom dia, estamos começando essa live aqui. Do meu lado aqui, vocês não estão vendo ele aqui porque ele é muito tímido, mas o Diego, que é da minha equipe de produção, está aqui auxiliando e fazendo a condução dessa nossa live. E hoje nós vamos falar sobre um processo extremamente interessante, que é a precificação. Diego, seu bom dia para o pessoal. Bom dia. Quem não está me vendo aqui, não tem problema, vocês vão conseguir me ver no YouTube, viu? Então fiquem ligados, quem ainda não é inscrito no YouTube, vai lá e se inscreve no YouTube. A gente só não conseguiu enquadrar aqui, não sou tímido não, é porque a gente não conseguiu enquadrar aqui na tela, tá certo? Mas o conteúdo vai ser dado e minha função hoje aqui é fazer perguntas sobre precificação que vão ajudar você, empresário, a se colocar nesse mesmo lugar. Então, perguntas estratégicas que eu, que também sou empresário, né, também venho aí nessa jornada de empreendedorismo, vou fazer para o Lorival para que ele me ajude e, por consequência, ele ajude todo mundo que está aí ouvindo e assistindo. Tá certo? Só lembrando que projeto gestor é aquele projeto que você precisa para auxiliar nos seus processos empresariais. Nosso único objetivo aqui é auxiliar os empreendedores, pequenos negócios, pequenas empresas que estão começando ou que já estejam em andamento e que precisem ter informações, precisam ter conhecimento, adquirir proficiência, principalmente nas questões de gestão. Porque fazer o negócio eu sei que você sabe fazer bem. A gestão nem sempre. Então, gestão é um processo específico e a minha função aqui é auxiliar exatamente nesse processo. E hoje, quando a gente fala sobre precificação, é um dos aspectos mais importantes que a gente pode levantar quando a gente está falando de fazer com que o seu negócio dê certo. Vamos lá. Diego, a bola está com você. Perfeito. Então, o nosso tema é sobre a precificação. E sobre como a precificação correta pode te tornar cada vez mais competitivo no mercado. Então essa é uma verdade, né, Lorival? Perfeitamente. Pronto. Então explica pra gente, de modo geral, o que é precificação. Tá. Veja, quando a gente começa um negócio, a gente começa sabendo o que vai fazer. Quando o empreendedor sabe, vai montar um supermercado, um pequeno supermercado, vai montar um restaurante, vai colocar uma lanchonete, uma loja de venda de produtos, normalmente ele conhece o negócio dele, ele sabe quais são os clientes, ele sabe o que ele tem que vender, se é determinado tipo de produto, se é prestar determinado tipo de serviço. Até aí tudo bem. Agora, chega um momento que vai dizer o seguinte: sim, eu vou cobrar quanto disso? Como é que eu vou saber quanto é que eu vou colocar de preço no meu produto ou no meu serviço? Aquele vestido que está na minha vitrine, que preço ele deve ter? Eu comprei aquele vestido de um fornecedor, mas eu paguei um determinado valor que não é o valor que eu vou colocar para venda. Como é que eu vou definir esse preço? Como é que eu vou descobrir que eu devo ter um determinado preço que me dê rendimento suficiente para sustentar o meu negócio? Isso é precificação. Precificação é aquilo que você quer transmitir para o seu cliente sobre o valor que ele vai ter que lhe devolver em troca daquele bem ou daquele serviço que você vai fornecer para ele e com a qualidade que você está oferecendo. Isso é precificação, Diego. Perfeito. Esse conceito gera nas pessoas algum tipo de... as pessoas se atrapalham nisso, é difícil fazer uma precificação correta. Muitas vezes eu acho que as pessoas, elas chutam valores, né? Elas param ali, analisam de forma rápida, e eu já fui alguém que fiz isso. Então, explica aí pra gente, onde é que geralmente as pessoas confundem esse conceito? Eu vejo muita gente fazendo aquele negócio assim: eu comprei por 50, eu vou vender por 100. Pronto. Isso aí é uma precificação? Até é, mas é uma precificação que não leva muito longe. As pessoas começam a perceber que a dificuldade é em saber o que o cliente vai pagar e o que ele vai receber, se vai dar conta de pagar as contas dele. Então, o comerciante, o prestador de serviço, ou o industrial, seja lá quem for, ele vai ter que ter alguma maneira de definir qual é o preço que ele vai colocar no produto dele para que ele tenha esse retorno adequado. Então, sim, as pessoas se confundem muito com isso, e as pessoas têm dificuldade muito grande de fazer esse tipo de processo, que na verdade não é um processo muito simples, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Entendeu, Diego?
Perfeito, entendi sim. Já estou curioso para saber o que é que esse processo não é tão simples e como é que a gente vai fazer isso. E eu acho que quem está ouvindo daí vai se beneficiar muito disso, né, Lourival? Hoje a ideia é essa. Existem formas diferentes de fazer essa precificação? Existem sim. A forma mais utilizada, na maioria das vezes, pelo pequeno empreendedor, é o chamado markup. O que é markup? Markup é assim, eu defino qual é o meu custo, coloco um percentual e coloco nesse percentual aquilo que eu acho que devo colocar para que eu possa receber aquele valor. Então, o que acontece nessa história? Por exemplo, eu compro um determinado produto, vamos colocar uma mesa, eu vou revender essa mesa. Eu comprei essa mesa por R$100 e eu vou colocar aqui agora o meu markup. O que eu chamo de markup? Markup para mim é o valor adicionado nisso aí. Então eu vou falar assim, meu markup vai ser de 40%. Significa que aquela mesa eu vou vender por 140. É tão simples quanto isso, a história do markup. É a melhor maneira? Não, não é a melhor maneira. É uma das formas e é uma forma mais utilizada. Você sabe por quê? Quando você tem assim uma infinidade de produtos, imagine um mercado, né? Um mercadinho, onde você tem lá para venda 300 itens. Como é que você vai colocar o preço naquilo? Ah, sim, então eu vou saber que a lata de ervilha que eu comprei por 5, eu vou vender por 7. A salsicha que eu comprei por 8, eu vou vender por 12. Eu coloquei um markup de 50% nisso aí. Então, fica fácil de fazer, mas é a melhor maneira? Necessariamente não. Em determinados produtos ou serviços, até funciona bem, mas na maioria deles não. Tem uma coisa muito mais importante do que o markup que as pessoas normalmente se esquecem. E quando elas se esquecem disso, elas correm o risco ou de vender com prejuízo ou de ficar encalhado. Encalhe é aquele negócio, eu compro aquele material para venda e ele não sai. E aí eu fico com aquilo encalhado durante muito tempo, até o momento que eu falo o seguinte, como é que eu vou desovar aquele produto que está lá? Senão vai vencer, as ervilhas que eu comprei vão estar vencendo daqui a um mês, eu tenho que botar para fora, alguém tem que comprar. E aí você sabe o que você faz? Normalmente começa a colocar por preço abaixo do preço de custo. Ou seja, reconhece e realiza o negócio chamado prejuízo direto. A margem de contribuição daquele produto passa a ser negativa. Então, o que a gente vai fazer para poder contornar essa situação? Aí sim, eu vou esperar a sua próxima pergunta, que aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que é que a gente não deve fazer para colocar preço nos nossos produtos e nossos serviços. Tá? Perfeito. O senhor deixou uma deixa do markup aí de que não é uma melhor opção ou que é uma opção, mas pode não ser a única. Exato. Eu confesso que eu só trabalhei com markup até hoje, então fui ensinado assim, era mais fácil, confesso, a gente jogava lá uma porcentagem e essa porcentagem dava um valor. Só que acontecia exatamente o que o senhor falava, tinha muitas vezes que esse markup ele estava desatualizado, a gente acabava no final das contas saindo num prejuízo. Sim. Então, estou precisando já inclusive dessa dica aí do como é a melhor forma de fazer. De modo geral, Lourival, quais são os fatores que a gente precisa levar em consideração para realizar uma precificação que seja realmente eficaz, seja correta? De modo geral, faz um levantamento para a gente. Quais são os fatores principais de avaliação? Tá, vamos começar. O que define preço, Diego, não é o custo daquilo. O que define preço sempre será mercado. Não adianta nada eu comprar um produto por R$200 e colocar meu markup aí de 50%, ou seja, eu vou vender por R$300 e o mercado não comprar. Por quê? Porque o concorrente oferece aquele mesmo produto por um preço mais barato. Então como é que eu vou definir isso? Vamos lá. A forma mais fácil e mais, vamos dizer, eficiente de você definir seu preço é começar por um levantamento, por uma pesquisa. Vocês já devem ter visto aí pesquisa de mercado. A indústria automotiva, por exemplo, usa demais isso. Quanto é que você, o que você valoriza num carro quando você vai comprar? O que você acha que aquele carro tem que ter? E principalmente, o que você acha que gostaria de pagar um pouco mais para ter aquilo? Essas pesquisas de mercado, tem gente especializada fazendo isso direto.
e eles conseguem definir o seguinte: olha, o mercado está disposto a pagar até X reais por aquele diferencial no meu produto. O mercado naquele produto não vai pagar mais do que tanto. Então, o mercado é o primeiro balizador de preços. Não adianta nada você ter um preço que traga retorno se você não vender. Não adianta nada você ter um produto de excelente qualidade se o mercado não reconhece aquela qualidade e, portanto, não está disposto a pagar por aquela qualidade que só você está percebendo. Se o cliente não perceber, não vai adiantar. Então, a primeira coisa, mercado. Eu tenho que saber exatamente o que eu estou fazendo e quanto é que esse mercado está disposto a pagar naquele produto ou naquele serviço. Eu vou falar por mim, consultoria, né? Eu tenho consultorias de preços variados. Eu tenho consultores que, na verdade, não são nem consultores, são pessoas que trabalharam e um belo dia não tiveram mais emprego e resolveram virar, entre aspas, consultores, e aí eles colocam um precinho desse tamanhozinho para poder vender, porque é a forma dele sobreviver. E do outro lado eu tenho uma Ernst Young, por exemplo, que é uma das Big Four no Brasil e no mundo, que tem um preço por hora lá que é muito mais caro do que o meu salário ou o meu rendimento durante o ano inteiro. Isso é assim que funciona. O mercado reconhece, no meu caso, que a Ernst Young tem, vamos dizer assim, um cabedal de conhecimentos, tem uma bagagem muito maior do que a minha, como Lorival, pessoa única que não tem uma organização por trás. E é verdade. Então ele pode se dar ao luxo de cobrar um preço muitíssimo maior do que o meu. Lorival, mas a qualidade do serviço pode até ser equivalente? Pode. De repente, naquele determinado nicho, o meu conhecimento é tão bom quanto a Ernst Young tem, né? Naquele pequeno nicho. Geralmente ele vai ter um conhecimento muito mais amplo, mas naquilo ali eu posso até ter, só que eu não consigo precificar o meu serviço da forma que eles precificam. Por quê? Porque ele percebeu que o mercado está disposto a pagar aquele valor porque é Ernst Young. Você quer ver outra coisa que é interessante? É a questão da grife, né? Quando a gente fala em grife, a gente fala o seguinte: olha, quanto é que você pagaria por um telefone celular de última geração, um smartphone, mas que a marca é XPTO? Ah, tudo bem, eu pago aí R$5.000. E se eu te der um telefone que faz exatamente a mesma coisa, com a mesma qualidade, mas que tem o nome de iPhone? Ah, eu pago 15. Então, veja, a diferença não é simplesmente pelo produto. Então o markup não vai adiantar, gente. Ah, mas eu tenho que calcular meu custo. Tá, você tem que calcular seu custo. Quando você resolve calcular seu custo, você vai cair naquilo que eu chamo sempre do ponto principal de uma negociação. Chama-se margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Margem de contribuição é o valor que eu estou colocando de venda menos os custos diretos variáveis embutidos naquele bem ou naquele serviço. Custo variável é aquilo que vai variar em função da minha quantidade produzida. Então, se eu produzo um telefone, digamos que ele vai me custar R$1.000 de peças, de mão de obra direta, essa coisa toda. E quando eu somo tudo isso, eu tenho o meu custo variável por unidade. Então, se eu tenho lá, meu telefone teve um custo de R$1.000, um custo variável, e eu consigo vender ele por R$3.000. Então, tudo bem, eu tenho uma margem de contribuição que é R$3.000 menos os 1.000 que aquilo me custaram. Ah, então esse troco é meu? Não, não é. Esse troco serve para pagar aquilo que você tem de custos fixos. O que é custo fixo, gente? Custo fixo é aquele custo que você tem independente da quantidade que você produza. Por exemplo, o salário do diretor. Por exemplo, o aluguel do escritório. Por exemplo, um imposto que você paga, não um imposto direto, mas aquele imposto secundário, aquele que você paga, uma taxa de funcionamento, um IPTU, tudo isso é custo fixo. Mão de obra, custo fixo, é a secretária, é o pessoal do escritório, é o pessoal que trabalha com finanças, etc, etc. Aliás, fazendo um parênteses aqui, a gente tem um curso só sobre custos. E eu recomendo que vocês acessem esse curso, porque você vai ter todos esses conceitos muito bem definidos e muito bem colocados para que você tenha a oportunidade de conhecer isso com maior profundidade. Mas eu vou voltar aqui para o assunto da precificação. Quando você tem a sua margem de contribuição definida, você sabe quanto é que aquele produto lhe custa de custo direto, variável
você vai definir então quanto é que você pode cobrar naquilo, se o mercado pagar. Se o mercado não pagar, não adianta você colocar. Você vai perder tempo, vai perder dinheiro e vai encalhar seu produto ou seu serviço. Isso aí ficou claro para você, Diego? Perfeito. Dois pontos que eu quero aqui trazer. Por favor. O primeiro, eu acredito que é o meu entendimento sobre o que você falou. Sim. O mercado, ele sim vai definir valores. Claro. Mas ele não pode te induzir também a fazer um valor abaixo, sendo que você não pode. É isso só para deixar claro. Claro. Eu vou explanar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Eu tenho um amigo meu que um belo dia resolveu fazer, o caso é real, ele resolveu trabalhar com camisetas, essas t-shirts, ele resolveu produzir aquilo. E ele começou a produzir aquilo com um custo bastante razoável. E ele tinha o valor que o mercado pagava. Ele sabia lá que a camiseta ele conseguiria vender, o mercado absorvia aquele produto, cada camiseta, vamos dizer, por R$80. E ele conseguia colocar aquilo. A camiseta básica ele vendia por R$50, por hipótese. Então, ele sabia que o mercado estava disposto a pagar aquilo. Quando ele colocava isso na loja por um preço menor, o mercado pagaria ao lojista os 50 e pagaria a ele o valor que ele tinha precificado. Beleza. E aí ele calculou que os custos variáveis dele eram inferiores àquilo que ele estava cobrando do lojista. Então, vamos lá. Vou colocar números aqui hipotéticos. Imagine que ele tinha um custo de produção, custo variável, de R$30 por camiseta. Ele vendia para o lojista por R$40 e o lojista vendia por R$50. Claro que os valores são hipotéticos. Ok? Acompanhando até agora? Então, se ele conseguia fazer isso, ele tinha o retorno dele com base no mercado e com base também no custo que ele tinha alegado para cada um daqueles produtos que ele vendia. Estava tudo muito bom. Só que de repente apareceu uma empresa, foi logo que começou o processo de importação de camisetas da China. E na época quem tinha a maior empresa no Brasil que fazia isso chamava-se José de Alencar e era o vice-presidente da República. Então o que aconteceu? Ele começou a importar volumes monumentais dessas camisetas por um custo muito menor e aquela camiseta que o lojista vendia por 50, ele conseguia vender por 30. Ou seja, esse amigo meu quebrou porque ele não conseguiu competir com os custos do produto importado da China. Então, veja, para sumarizar, o markup é importante, o mercado é tão importante quanto, ou mais, eu acho que até mais. Porém, os seus custos têm que estar dentro de uma faixa em que você tenha resultado para pagar os custos fixos que ainda não foram pagos e para remunerar você como empresário. No fundo, é isso. Ficou claro? Ficou muito claro. Então, diante disso, existem situações nesse caso que não está no controle direto do empreendedor, do empresário, essa precificação, digamos assim. Sim. No caso lá do meu amigo, por exemplo, ele tinha duas alternativas. Ou ele produzia por um preço menor do que o produto chinês, e ele não conseguiu fazer isso, porque a mão de obra na China era muitíssimo mais barata do que a mão de obra no Brasil. Os encargos trabalhistas que ele pagava aqui lá não teria, e ele trabalhava dentro da legalidade, então ele não sonegava imposto e não deixava de pagar encargos, nem fazia subempregados. Então, ele chegou a fazer as contas e no final chegou à conclusão que ele não conseguiria competir com o produto chinês. O que ele fez? Teve que descontinuar. Infelizmente isso vai acontecer, pode acontecer. Se seus custos não forem compatíveis para que você tenha um preço equivalente, no mínimo equivalente ao do mercado, você vai ter um problema. E esse problema você só tem duas formas de solucionar. Ou você consegue baixar seus custos variáveis, e os seus custos fixos também, evidentemente. Os custos fixos, eu nem falo que a primeira coisa que você vai trabalhar quando você está falando em corte de custo é o custo fixo. Mas se você não conseguir baixar o custo fixo e os custos variáveis numa proporção que lhe permita competir com outro concorrente, você está fora de mercado. E nesse momento, ou você muda seu produto, ou inventa alguma coisa nova, para que a qualidade daquele produto tenha uma modificação que seja perceptível pelo mercado e que, portanto, o mercado consiga pagar mais do que aquilo que estava pagando originalmente.
Aí pode ser. E essas são as alternativas, não tem outra. Você acabou de responder algo que me gerou exatamente essa dúvida no momento. Sim. Em relação é nesse momento aí que os empresários eles precisam desenvolver um senso de adaptabilidade e até criar coisas novas, né? Aumentar o seu valor percebido para que você consiga cobrar mais. Claro. Não é isso? Claro. Eu vou dizer mais, Diego. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é conhecer a sua empresa. E eu estou falando de conhecer a sua empresa, conhecer os seus números financeiros, que muita gente não conhece. Aliás, esse é um propósito nosso, é ajudar o empresário, o pequeno empresário, o empreendedor, a conhecer a sua própria empresa, né? Se você for analisar um livro chamado A Arte da Guerra, tem um negócio que lá assim, primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer. E ele disse, o Sun Tzu, quando falou isso, disse o seguinte: você tem que, se você se conhecer e conhecer o inimigo, no caso lá, aquele citando da guerra, todas as vitórias estarão ganhas. Por quê? Porque você sabe até onde você pode ir e não vai enfrentar aquilo que você não consegue alcançar. Esse é a grande sacada. Então a primeira coisa é conhecer muito bem aquilo que você tem e onde é que você pode fazer determinado tipo de corte, ou onde é que você pode fazer otimizações. E aí vem a segunda coisa que é tão importante quanto é inovação. O mundo muda a cada minuto. Quem não está inovando vai estar simplesmente andando para trás. Veja, em empresa não existe a posição parado. Existe a posição indo para frente e existe a posição indo para trás. Parado ninguém está. Ah não, mas eu não fiz mais nada, então... Não, então você está andando para trás. Pode ter certeza. Porque todo mundo andando para frente, você vai ficar à rabeira. Gente, inovação nesse mundo de hoje é aquilo que acontece, não é a cada ano, nem a cada mês, nem a cada semana, a cada minuto. A cada minuto alguém tem uma ideia nova e coloca isso em prática, porque também ter ideia só não adianta absolutamente nada. Se você não colocar as suas ideias como coisas palpáveis, como plano de ação, você vai quebrar, você não vai conseguir progredir. Então, inovação é a segunda coisa, tão importante quanto, mas é a segunda coisa que eu quero citar aqui como fundamental para que o seu negócio tenha sucesso. Ok? Ok, perfeito. Uma aula, né? É um pouco de experiência, sabe, Diego? Na verdade, eu tenho mais de 50 anos trabalhando com isso. Eu vi muita gente boa se dando muito bem e vi muita gente boa se dando muito mal por problema de gestão. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Eu fico doente quando eu passo num shopping e vejo lá assim, a breve aqui uma nova oportunidade para você. Por quê? Você vê que vai abrir uma outra loja ali, provavelmente muito parecida com a que fechou, e vai ter sucesso. Por quê? Porque o cara fez uma gestão melhor. Só isso. E quando eu falo de gestão, não é só gestão administrativa, não, é gestão de marketing, gestão financeira, gestão de negócio, gestão da operação, é gestão como um todo, gestão de recursos humanos, gestão de clientes, tudo isso tem que estar no radar do empresário. Se não tiver, outro vem e faz. É isso aí, faz mesmo, né? Faz e vai ter seus bons lucros e vai conseguir aproveitar muitos dos seus momentos, sendo que você também teve ali a oportunidade, uma boa ideia e deixou passar. Voltando aqui, a precificação, que era a segunda coisa que a gente se empolgou falando, mas eu ainda tenho aqui na minha cabeça, é sobre a margem de contribuição. Né? A margem de contribuição, ela difere do markup, né? Veja, o conceito é um pouco diferente. Margem de contribuição é o valor que o produto ou o serviço lhe deixa para fazer o pagamento dos custos fixos e remunerar a você como empresário, remunerar a própria empresa. Então, margem de contribuição é o preço de venda, ou aquilo que você vendeu, menos os custos variáveis. O que são custos variáveis? São aqueles custos que entram na composição do serviço ou do produto. Então, vamos lá, se eu tenho uma fábrica de computador, eu somo lá tudo que eu gastei de peças, de material, de frete, de mão de obra direta. Isso aí são os custos variáveis por computador. Geralmente a mão de obra, inclusive, é muito mais difícil de ser avaliada, porque eu preciso saber o preço, a margem de contribuição unitária. Então, vou dar um exemplo um pouco diferente, né? Se eu produzir um bem primário,
um bem sei lá, um grão, determinado grão, eu vou ter que colocar ali meus custos de produção, são que os custos de arar a terra, preparar a terra, de insumos, de adubos, etc, etc. E no final eu vou pegar a quantidade produzida e dividir aquele valor que eu investi. Então, por hectare de cacau, eu vou ter uma margem de contribuição de tanto, ou por quilo, ou como você preferir. Mas de uma maneira geral, margem de contribuição é receita menos custos variáveis. Ponto, parágrafo. Esse valor tem que ser positivo, e esse valor positivo tem que ser suficiente para que você pague os custos fixos. O que são os custos fixos? É o aluguel do escritório, é o salário da secretária, é o salário do diretor, tudo aquilo que não varia. Você pode produzir ou produzir 1.000, aquele valor vai ser o mesmo. Isso aí são os custos fixos. Então a margem de contribuição tem que ser suficiente para cobrir os custos fixos e remunerar a empresa, ou seja, gerar lucro. É isso. Então, para que eu consiga ter uma margem de contribuição, eu tenho que ter plena noção dos meus custos. Completamente. Você foi exatamente no ponto. Se você não souber os seus custos, você nunca vai conseguir, inclusive você não vai conseguir fazer um belo markup. Geralmente as pessoas falam assim, custou 10, eu vendo por 20. Bacana isso. Antigamente até funcionava, sabe? Quando o mundo era um pouco diferente. Hoje, para cada produto que você antigamente tinha 2 fornecedores, você tem 1 milhão. Então, não adianta nada. Estou falando assim, tem o caso da China aqui. Quando é que o cara ia esperar que ia competir com o produto fabricado em Pequim? De repente estava competindo e perdendo para ele, ainda tem isso, né? Então, a gente tem que perceber que o mundo muda a cada momento e hoje a quantidade de fornecedores é absurdamente alta e todo mundo com a inovação começa a reduzir seus custos. Se você não fizer isso, você está fora de mercado, não tem saída. Perfeito. Vamos para frente. Vamos. Tem alguma história, você trouxe agora uma história da camiseta, se você não tiver nenhuma em mente agora, eu tenho uma que eu queria que você contasse, que eu já conheço e eu acho que seria bastante interessante para as pessoas. Fale que eu vou compartilhar, eu vou rememorar também. Perfeito. Que é a do bordado, né? Que tinha alguém do bordado e aquela precificação. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, porque eu acho que essa é uma lição muito, mas muito importante. Porque às vezes a pessoa vende muito e não percebe que ela só está aumentando o abismo da sua própria empresa. E isso, quando eu entendi, foi muito bom para mim. Eu acho que é a oportunidade que o senhor tem de ensinar muitas pessoas com essa história aí. Dizem que as pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros, né? Esse é o aforismo que a gente sempre segue. E eu aprendi com os erros alheios durante muito tempo. Então, aprendo também com os erros que eu cometi. Só que esse aí até que não foi um erro, foi um acerto. O que aconteceu? Quando no Brasil começou-se a comercializar bordados eletrônicos, aqueles que bordam, isso aqui, que borda aqui na camisa, não sei o quê, eram máquinas especializadas. O Japão produzia uma quantidade grande de máquinas. E eu, como um sócio, resolvemos montar um negócio aqui que fizesse esse bordado. Aqui na Bahia pouco existia, eu acho que não existiam uns 3 fornecedores disso, era muito, mas a gente era bastante pioneiro. E era um negócio que estava explodindo, então a gente importou máquinas, né? Importamos algumas máquinas para isso, e as máquinas eram extremamente caras. E a gente começou a produzir isso principalmente para empresas que trabalhavam com uniformes, onde vinha o logotipo da empresa. A gente chegou a terceirizar esse trabalho dentro até das próprias instalações de outras empresas que fabricavam a roupa. A gente fornecia o bordado. E esse bordado ele era cobrado por milheiro de pontos. Então, cada 1.000 pontos dentro desse bordado custava X reais. E um belo dia apareceu alguém aqui no mercado. A gente tinha uma associação, inclusive, dos bordadores. Nessa altura já eram 6 ou 7. E a gente sempre se reunia, trocava ideias, etc. E o mercado estava indo bastante bem, porque era um produto inovador e que o mercado estava demandando e buscando assim com uma avidez muito grande. E de repente apareceu um gaiato, né? Um gaiato que eu falo na brincadeira, mas era um fornecedor que tinha bastante dinheiro, queria investir muito, trouxe grandes máquinas para cá e resolveu produzir aquele mesmo bordado com custo muito inferior ao nosso, muito inferior. E a gente ficou, vamos quebrar todos, né? O que vai acontecer? A gente vai começar a quebrar. Só que
a gente começou a conversar e percebemos o seguinte: o custo que ele estava oferecendo para ganhar mercado, o custo era para ganhar mercado, era inferior ao custo de produção dele, ou seja, a margem de contribuição. Então, se ele tinha um bordado determinado milheiro de pontos, custava, vou supor, 10 centavos, custava para ele 10 centavos, ele deveria vender aquilo, digamos, por 15, ele começou a vender por 8, né, abaixo do custo de produção. E eu tive a oportunidade de conversar com os outros colegas do mesmo ramo, e eles falaram assim: o que a gente vai fazer? Eu falei assim: olha, gente, a gente tem que fazer uma coisa muito simples. A gente está convencido de que o preço dele está abaixo da margem de contribuição, correto? Ah, correto, com certeza está. Ninguém consegue fazer pelo preço que ele está fazendo, porque está abaixo de custo. Então nós vamos arranjar clientes para ele. Mas como? O cara já está levando todos os nossos clientes, nós vamos arranjar clientes para ele? Vamos arranjar clientes para ele. E eu vou explicar por quê. E fizemos assim, já eu explico. Mas toda vez que chegava alguém na minha loja e falava assim: ah, mas o concorrente lá tem um preço melhor. Tem mesmo, meu amigo. Eu vou te dar o seguinte: tome aqui o cartão dele, eu consegui o cartão dele, vai, procure ele e faça com ele. Se eu faço por 10 centavos, ele vai conseguir fazer por um preço melhor do que o meu. Eu sabia que era baixo de custo. E nós fizemos isso. E sabe o que acontece? Quando você vende abaixo da sua margem de contribuição, o valor inferior, você quebra. Por quê? Quanto maior o volume, maior o seu prejuízo. E foi isso que aconteceu nesse caso. Quanto mais ele vendia e a gente conseguiu clientes para ele, a gente abriu mão de nossos clientes em função dele, porque ele estava tentando fazer o chamado dumping de mercado. Isso não funciona, isso complica a vida de todo mundo. E no final, o que aconteceu? Ele teve que fechar as portas, porque ele não conseguiu competir. E aliás, teve que fazer isso com muita insatisfação de todo o mercado que comprava na mão dele. Resultado, aqueles clientes voltaram para a gente e a gente pôde ter uma relação muito melhor com eles, inclusive aumentando o nosso preço. Então, funciona mais ou menos dessa forma. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. Certo? Certíssimo. Eu gosto muito dessa história porque, para mim, a precificação ela é chave nessa história, né? Nessa questão. Porque... Eu tenho outra história, viu? Tem outra? Tem. Então eu vou querer saber, mas essa foi para mim, Lorival, assim, um divisor de águas. Porque você pode vender muito, mas se você não tiver com o preço correto, você só está tendo prejuízo. E as pessoas elas não entendem isso. Exatamente. Elas só se interessam por fazer a venda. Elas ligam para o faturamento, mas elas não ligam muitas vezes para o lucro, né? Verdade. Veja, se você for atrás da equipe de vendas, a equipe de vendas de qualquer empresa está doida para ter o maior desconto possível. Sempre, vai ser sempre assim. O vendedor quer sempre dar o maior desconto que ele puder dar. O financeiro não quer dar desconto nenhum, pelo contrário, ele quer aumentar o preço. Entre as duas coisas, isso chama-se attrition, quando você tem esse tipo de relação dentro da sua própria empresa, o pessoal de vendas vai brigar para ter um preço menor e o pessoal de finanças vai brigar para ter um preço maior. Quem ganha com isso? O cliente, sempre. O cliente vai ter o melhor preço, o melhor dos dois mundos, o menor possível que o vendedor está querendo colocar e o maior possível que finanças está querendo praticar. Com isso, ele ganha. Mas eu vou contar essa história que eu acho também interessante. É uma história real e aconteceu aqui no mercado de saúde. Eu não vou citar, evidentemente, quais foram os atores dessa história, mas todo mundo sabe que vender plano de saúde, vender para plano de saúde é complicado. Então, quando aparece um novo hospital, gente, não é nada de recente, é uma história bem mais antiga, tá? Não comparem com hospitais que estejam se instalando agora, porque não é fato. São hospitais bem mais antigos. Nós tivemos aqui a criação de um hospital muito grande, né? Tinha mais na época, mais de 250 leitos, e ele não tinha nenhum plano de saúde. E os planos de saúde funcionam da seguinte forma: eles querem ter a menor rede de atendimento possível, desde que atenda os clientes dele. Porque é fato que quanto maior a rede de credenciados de um plano de saúde, maior é a chance dele ter uma sinistralidade grande e perder dinheiro. Bom, esse hospital, ele contratou, inclusive eu conheci, um gerente de vendas que foi para o mercado e não conseguiu vender nenhum plano de saúde. Nenhum plano de saúde queria
aumentaram a sua rede na época, porque na verdade não tinha tanta necessidade assim, mas eles precisavam de fazer negócio. O que aconteceu? Esse gerente teve a grande sacada de oferecer um preço inferior a todos os preços que eram praticados por todos os outros concorrentes, em mais ou menos 30%. Foi fantástico. No dia seguinte ele começou a fazer negócio, ele começou a vender os planos de saúde começaram a fazer os credenciamentos e começaram a mandar pacientes para ele. E quanto mais pacientes ele recebia, maior o prejuízo que ele tinha. E depois ele não conseguiu reverter isso. Esse hospital ficou mais de 10 anos com prejuízo. Se não fosse um grupo financeiro muito forte, teria quebrado. Depois de muito penar, eles mudaram um pouco a filosofia, mudaram o mercado, mudaram o tipo de atendimento e conseguiram se erguer. Hoje ainda é um hospital assim, de primeira linha, que funciona muito bem e que depois inclusive foi vendido para um grupo maior ainda. Mas tiveram pelo menos 10 anos amargando prejuízo a ponto de serem leiloados. Até o imóvel deles chegou a entrar em leilão. E depois eles conseguiram reverter, felizmente, para o nosso estado, felizmente para os nossos pacientes e para o nosso mercado de saúde. Então, veja, precificação é uma coisa que você tem um cuidado imenso. E antes que você me pergunte, eu já vou falar uma outra coisa. Daqui a pouco você vai falar sobre isso. O que é que funciona a precificação quando eu tenho um mercado exclusivo ou quando eu tenho monopólio? Aí a coisa é um pouco mais diferente ainda. Ok? Essa é a famosa guerra dos preços? Não, a guerra dos preços ainda é outra coisa. Guerra do preço é quando você começa a baixar, veja bem, digamos que sua margem de contribuição de um determinado produto seja 100, aí você consegue vender aquilo, quer dizer, você não está tendo mercado, você bota por 90, aí vem outro concorrente e coloca por 80, aí vem outro concorrente e coloca por 70, isso vai acontecendo até o momento que você começa a chegar na margem de contribuição negativa, ou margem de contribuição tão baixa que não dá para pagar os custos fixos. Não dá para remunerar, muito menos ainda o acionista. Então, isso é guerra de preço. A guerra de preço é quando um concorrente bota um preço, o outro bota um pouco menor, o outro bota menor ainda, aí vem o outro e bota menor ainda. Isso existe. Você já deve ter visto isso, Diego. Né? Aquela história, quanto é que o cara está lhe cobrando? Está me cobrando 50, então ele faz por 48. Então tá bom, peraí que eu vou lá no outro. O cara fez ali por 48. Não, então o meu preço é 45. Tá bom, então pera aí um minutinho, vou lá. Agora eu consegui 45. É como se fosse um leilão malévolo nessa história. Isso chama-se guerra de preço, onde simplesmente todo mundo quebra. Você sabe por quê? Porque deixou de ter valor um determinado produto ou um determinado serviço que está sendo vendido. Não está mais se discutindo a qualidade dele. Está simplesmente se discutindo quem dá mais, ou quem dá, no caso, quem dá menos. Essa é a guerra de preço. Com a guerra de preço, ninguém ganha. É bem fácil notar isso em farmácia de manipulação, né? Você já teve a oportunidade de fazer um remédio na farmácia de manipulação, você manda o orçamento para 2 ou 3, aí cada um vai cortando um pedaço. A impressão que dá é que eles estão colocando um markup muito mais alto do que o que realmente seria o justo, né, teoricamente, porque quando você vê que eles vão quebrando o preço numa facilidade tão grande, aí você sente que o primeiro preço que você ia pagar realmente era um absurdo. E veja bem, às vezes não é nem questão de você perder o referencial, né? Às vezes, como eu estou falando, passa-se a discutir o preço como se fosse o único fator, né, sendo cogitado. Então, não é nem a perda em si da qualidade do produto, nem da venda, é assim, não, eu quero ganhar do outro, não quero nem saber. Isso acontecia em farmácia de manipulação? Sim, de vez em quando acontecia esse tipo de coisa. E aí é um inferno para todo mundo, porque ainda tem uma outra situação que eu já vivi também, que eu acho extremamente interessante, aquela história que eu falo assim, olha, meu amigo, você está me cobrando aqui por esse serviço R$1 milhão. R$1 milhão está muito caro. Eu consigo um preço muito menor do que esse. Aí o cara virou para você e falou assim, quanto é que você conseguiu? Não interessa, eu não vou dizer quanto eu consegui, estou dizendo que eu consegui um valor muito diferente desse. Se você melhorar seu preço, a gente pode até discutir. E na verdade, eu tenho conseguido um valor muito melhor mesmo. Já aconteceu. Aí você sabe o que o cara faz?
Aí o cara fala assim, era 1 milhão, tá bom, vou te dar um desconto aqui, eu vou te cobrar 500 mil. Como é? Você me cobrou 1 milhão, agora vai me cobrar 500 mil? É sim, para poder ganhar esse negócio. Então eu vou dizer uma coisa para você, ou no mínimo você estava me roubando antes, ou então seu preço agora está fora de mercado. Porque se você consegue baixar de 1 milhão para 500 mil, meu amigo, o preço que você me deu era exatamente para me assaltar. Então, com você eu não quero mais negócio. Acontece, já aconteceu comigo. E não é uma vez só não. A gente se sente lesado do outro lado, né? Claro. Você se sente enganado. Exato. Você se sente enganado. O produto, gente, todo produto tem o seu valor justo. Tem aquele valor que o valor justo é o valor que o mercado paga. Tem relação com o custo? Até tem, mas não diretamente. Ou você acha que um iPhone custa para o produtor aquilo que está sendo cobrado de você? De forma nenhuma. Você está pagando ali uma outra coisa, não é o iPhone. Você está pagando a exclusividade, você está pagando a distinção, você está pagando o status de ter um equipamento daquela qualidade, que é excelente por sinal, mas você está pagando muito mais status do que na verdade, o produto em si. Você quer ver outra coisa? Alta costura. Você acha que um vestido tem produto ali dentro para valer, sei lá, 500 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, que é o valor que essas estrelas normalmente pagam por um vestido? Você acha que vale? Você acha que um smoking pode custar 200, sei lá, 50 mil reais, se ali dentro daquele produto você não tem 5 mil reais de material em si, ou de mão de obra? Claro que não, você está pagando uma coisa diferente, você está pagando status. E isso tem valor. Isso tem valor e tem que ser remunerado. De novo, quem define esse valor? Mercado, mas ninguém. Se todo mundo acha que aquele valor está justo, é porque o mercado reconhece e você pode vender. Se você não conseguir isso, esquece, não vai conseguir. Perfeito. E aí você vai entrar na guerra dos preços, né? Aí se você não consegue ser exclusivo, você acaba brigando por preço. Só que quando você cai na guerra de preços, ainda tem um outro fator. Eu vou contar mais uma história. Quando começou essa história de televisão colorida no Brasil, a maior parte de vocês nem sabia que existia televisão que não seja colorida, né? Mas quando começou isso, existia uma loja no Rio de Janeiro, a televisão colorida era extremamente cara, muito cara. E tinha uma loja no Rio de Janeiro que vendia televisão colorida, como hoje se vende joia. Então o que acontecia? O cliente entrava na loja, tinha um vendedor exclusivo para atendê-lo, uma mesinha com café, não sei o quê, porque o cara ia comprar uma TV colorida, que coisa fantástica, né? Evidentemente que não tinha crediário nem pensar, você é louco, na época não existia nem cartão de crédito, quanto mais crediário para aquele produto não podia. Quem comprava aquilo pagava em dinheiro, pagava à vista, era um cheque, emitia um cheque e pagava, e vendia muito bem. Até que um dia os negócios começaram a cair porque o produto começou a ficar mais barato. E aquela loja teve a brilhante ideia de abrir um crediário. Resultado: o nível de clientela que ele tinha mudou. Ele teve que atender a pessoas que estavam buscando crédito e não que estavam buscando pagamento à vista. Com isso, uma televisão que ele vendia à vista passou a ser vendida em 48 suaves prestações. Aí o pessoal que podia comprar mudou. Não era mais aquela elite do povo que ia fazer aquela compra. Era o pessoal mais humilde, o pessoal mais simples, que conseguia pagar a prestação. Com isso, na hora que entrava a Dona Maria para poder fazer o pagamento do cartão de crédito dela, do crediário dela, o seu José, que era o homem riquíssimo que ia lá comprar uma televisão exclusiva, deixou de ser atendido com exclusividade e ele foi embora. Resultado, o negócio quebrou porque o crediário não sustentou a operação. É simples assim. Perfeito. Então, na verdade, nesse caso, já que a transição foi feita, ele tinha que ganhar pelo menos no volume, né? No volume e na assertividade da venda, porque no crediário ainda corria o risco das pessoas não pagarem. Sim, com alguns detalhes. Quando você normalmente está trabalhando com crediário, as empresas sabem disso, você tem uma financeira por trás. Então, o risco para o negociante, ele é um pouco diluído, porque a financeira normalmente suporta isso, e a financeira cobra exatamente um valor, que eles chamam de spread, etc., para poder cobrir exatamente essa questão dos inadimplentes. Então, esse risco é um pouco menor hoje em dia.
Hoje em dia também cartão de crédito, meu amigo, chova ou faça sol, o cartão de crédito vai fazer o pagamento ao lojista, não tenha dúvida. Então, para ele, o risco... hoje, quando você chega numa loja hoje, você fala assim, vou pagar, tem crediário? Não, você vai pagar, pode pagar em cartão de crédito até 10 vezes, por exemplo. Né? Porque já é um contrato com a financeira que suporta o cartão de crédito que faz esse pagamento. Então, tem nuances nesses negócios, e nós estamos falando ainda de precificação, mas veja, no caso da televisão lá que você citou, não é só a questão da transição. Quando ele fez o crediário, o custo dele aumentou, ele passou a ter um custo financeiro embutido nisso aí. Eu não sei, mas provavelmente a margem de transmissão dele caiu muito. E além disso, mudou o perfil da clientela. Então, ele teve todos os fatores adversos, o que levou fatalmente à quebra da loja, que era uma loja bastante distinta, vamos chamar assim. E a gente já viu várias, né, que tinham assim um nome apelativo com uma apelação, um apelo assim muito forte como grife de lojas e que hoje estão fora do mercado. Maravilha. Por incrível que pareça, a gente já está chegando a 1 hora quase. Já? Muito rápido, eu estou aqui impressionado também. Mas tem algumas perguntas que eu acho que são muito importantes que a gente faça para ajudar aí quem estiver nos assistindo, né? Um empresário que está nessa labuta, querendo fazer o seu, precisando entender como precificar melhor, para que aí tenha, né, no final das contas, um lucro maior, né, Lorival? Claro. Qual seria, se você pudesse assim escolher o melhor ou o maior benefício que pode ter uma precificação correta para o empresário? Benefícios para ter... Você está falando dos benefícios de fazer uma precificação bem feita. Exato. É isso, né? No seu dia a dia ali, para aquele empresário, qual é o maior benefício que ele vai ter de acertar a mão nisso? Veja, se ele consegue fazer um preço que seja adequado, significa que ele pesquisou o mercado. Ele sabe o que o mercado está disposto a pagar. Se ele consegue fazer um preço adequado, é porque ele entende os seus custos. Ele sabe qual é o custo variável que ele tem, e sabe quais são os custos fixos que ele tem, que serão cobertos pelo diferencial proporcionado pela margem de contribuição. Então, eu vou dizer para você o seguinte, a precificação no final acaba sendo um somatório dessas coisas todas, que se for bem feita é porque ele fez todo o dever de casa dele como deveria ter feito. E quando isso acontece, Diego, ele vai ter a oportunidade de fazer uma gestão do negócio dele com muito mais propriedade. Veja bem, olha, meu negócio era só fazer o preço, mas por causa disso eu tive que estudar mercado, estudar custo, estudar preço, ver como é que vende, saber como é que vai funcionar a minha equipe de venda, como é que eu vou fazer minha promoção, divulgação, tudo isso ele teve que fazer para chegar no preço final. Então o trabalho foi só fazer a precificação? Não, gente, o trabalho foi fazer todo vamos dizer assim, um conhecimento e uma organização na cabeça do empresário e dentro da organização para que ele pudesse saber onde ele está e aonde ele quer chegar. Para mim isso é o mais importante. O preço em si é só mesmo, vamos dizer assim, o item final. O resto ele teve que fazer para poder se organizar e para poder ter, vamos dizer assim, saúde empresarial. Se ele tem saúde empresarial, porque ele fez esse dever de casa. E isso terminou com uma precificação bastante boa. Então, precificação para mim não é só um fim em si mesma, ela é a finalização de um processo muito grande de verificação, de conhecimento, de aprimoramento, de correções que ele fez ao longo do período. Isso está muito caro, vamos cortar aquilo, etc., para poder chegar num preço que seja aceito pelo mercado. Se ele conseguiu fazer isso, o sucesso passa a ser quase que inevitável. Maravilha. É basicamente um ciclo, né? Se você consegue fazer o seu trabalho de base bem feito, você vai saber precificar. Sabendo precificar, você vai ter uma margem maior, que isso vai lhe dar um lucro final maior. Sim. E aí você tendo mais lucro, você consegue fazer o ciclo girar da sua empresa, não é isso? Perfeito, sua colocação está perfeita. E a gente tem que se lembrar, sabe, que a empresa, como qualquer coisa nessa vida, é um sistema. O que é um sistema? É aquilo que não tem um fator único, tem uma série de fatores que trabalham. Você que é ligado no mundo animal, no mundo de meio ambiente, essa coisa toda, sabe que
Não adianta você fazer uma pequena modificação no habitat de um determinado bicho, porque aquilo vai ter uma influência no outro, que vai ter uma influência no agronegócio, que vai ter... Ou seja, é tudo linkado, não existe nada isolado. A empresa é a mesma coisa. Não adianta você simplesmente ir lá e mudar o preço. Não, pô, olha, não estou vendendo. Eu estou botando o preço de 100 aqui, não estou vendendo, vou botar 80. Se você não analisar o resto, velho, você pode estar dando um tiro no pé. E aí você, de fato, vai ter um problema maior do que o que você tinha. Entenda, uma empresa é um sistema. E como sistema tem uma série de regras. E outra coisa, todo sistema busca um negócio chamado equilíbrio. Se você muda um dos fatores, o sistema todo se rearruma para reequilibrar-se. Então, se você muda o preço aleatoriamente, o que vai acontecer? Toda empresa que não foi modificada para suportar aquilo vai procurar buscar um novo equilíbrio. E esse novo equilíbrio pode ser, inclusive, a falência. Que é triste, né? É triste. Quando você fala de sistema, é impossível não associar o sistema humano, sim, ao corpo, sim, né? Claro, a vida. Claro. O equilíbrio, ele é a busca que a gente tem que buscar. Só que o que eu percebo é que os empresários, eles estão dentro de a gente brinca muito aqui, né, Lorival? Da roda do rato. A corrida dos ratos. A corrida dos ratos, que eles nem percebem que o sistema está desequilibrado, muitas vezes o próprio sistema físico deles. Eles fisicamente não estão bem, eles não conseguem levar isso para a empresa deles. Verdade. E aí acabam que vão vendendo, é uma frase que a gente também fala muito, o almoço para pagar a janta, sem perceber. Ficam naquele ciclo vicioso, só de resolver o problema. É o que eu costumo chamar de dar mão para a boca. É só isso que ele faz, mais nada. Exato. Não se aprofunda no que precisa melhorar, não entende que um preço, uma precificação, ela precisa de uma base, e aí nessa você vai fazendo por fazer, claro, e acaba não tendo resultados em nenhum âmbito, né? Exatamente. Nem na saúde, nem no bem-estar, nem com a família, nem na própria empresa, nada. Acaba que fica tudo empurrando, né? Um dia após o outro. E nós aqui, o que a gente fala também, Diego, nosso objetivo aqui é exatamente levar esse tipo de conhecimento para o empresário. Porque o que a gente vê de empresa quebrando aí, gente, sem ter motivo. Às vezes o cara tem uma ideia maravilhosa, tem um produto fantástico e fecha. Por quê? Porque não entendeu que uma empresa é um sistema, não entendeu que tudo está interconectado, não entendeu que essa interconexão chama-se gestão. Só isso. Perfeito. Uma das coisas que eu falo muito pro Lorival, eu queria que vocês estivessem me vendo agora, mas depois vão atrás do YouTube. Ele vai aparecer. Se inscrevam, curtam, mas a questão quando a gente fala, a gente é do marketing, e nosso desafio é fazer com que o empresário ele entenda a real necessidade que ele precisa. A gente aqui não está oferecendo fórmula mágica para ninguém. Nada. A gente aqui não está oferecendo nada que você não precise. O projeto gestor ele surge para suprir uma necessidade real de empresários. Então é um nicho de mercado do Lorival, onde ele tem 50 anos de experiência, onde esse cara ele sabe tudo e mais um pouco de empresa. Tudo que você acha que você sabe, ele sabe 10 ou 20 vezes mais, e eu posso afirmar isso. E o nosso único intuito é fazer com que vocês percebam que sim, vocês precisam de alguém mais experiente para encurtar o caminho. Não vai pular etapas, não, vocês vão encurtar, porque alguém já sabe o caminho a seguir. Essa pessoa ela vai chegar para você e vai dizer, agora você segue por isso aqui, agora a gente vai transformar um fluxo de caixa em algo real para você tomar suas decisões, agora você vai cortar custos de forma eficiente, agora você vai conseguir fazer uma precificação eficaz. Então, coisas que provavelmente você está fazendo pelo próprio feeling, pela própria vontade de ser empresário, você vai ter um embasamento técnico para fazer isso da forma correta e poder usufruir dos ganhos disso. Então, essa é a nossa vontade, é fazer com que o maior número de empresários eles consigam entender isso da forma mais rápida possível, porque quanto mais rápido, melhor para vocês, porque vocês estão em risco iminente de quebra, inclusive. Então, quanto antes entender a necessidade de procurar um conhecimento adequado, melhor, né, Lorival? Com toda certeza. E a gente tem que lembrar, Diego, eu gosto sempre de ressaltar isso, pouco tempo atrás, eu falei assim, sim, você vai me fornecer uma planilha que vai fazer isso?
Até vou, mas eu não sou fazedor de planilha. Eu não estou aqui vendendo planilha. Tem milhões de pessoas que fazem isso aí, tem empresas que fazem isso maravilhosamente bem. Eu não estou aqui para vender planilha. O que a gente está oferecendo é conhecimento. A planilha para mim é uma ferramenta para que você descubra uma série de coisas que você provavelmente não sabe. Então o empreendedor precisa de conhecer tudo isso que você falou e até pegar tudo isso aí e botar no papel. No papel que eu falo, na planilha, seja lá o que for. Pode ser até um pedaço de papel mesmo. Mas eu não estou aqui para fazer planilha, eu estou aqui para discutir conceito e discutir o seguinte: olha, os conceitos que funcionam são esses. Se você quiser fazer novos, pode até ter alguns interessantes, com certeza terá, ninguém é dono da verdade. Mas esses aqui são os tradicionais. Então é bastante, eu vou dizer, Diego, assim, a minha missão é vender o óbvio, o bastante lógico, o bastante básico. Não estou aqui para vender nenhum tipo de malabarismo financeiro, nem nenhum tipo de acrobacia econômica. Não é isso. É fazer com que o empresário, principalmente aquele que está começando, ou que seja pequeno ainda, entenda o negócio dele e que oportunidades ele pode ter para crescer. É isso aí. É isso aí. É isso aí mesmo. Eu acho que o que você entrega, Lorival, é inteligência. Né? Inteligência em algo. O conhecimento, ele é inteligência. Então você vende inteligência. Você vende uma inteligência pronta, encapsulada, que a pessoa só precisa pegar aquilo e isso vai voltar para você com uma facilidade muito maior, né? É aquela coisa, você pode fazer uma pós-graduação, uma faculdade, sim, só que são 5 anos. Quando você pega um pacote de conhecimento e de inteligência condensada e colocada numa linearidade, você está encurtando o caminho, você está encurtando o tempo. Verdade. E eu não vou discutir aqui, eu não vou me comparar com uma pós-graduação em finanças da Fundação Getúlio Vargas, nem da Dom Cabral, porque são maravilhosas, são fantásticas. Agora, será que eu preciso de tudo aquilo que vai ensinar durante esse período todo e pelo custo que ele está colocando? Será que quando eu chegar lá, a minha necessidade é tão mais básica que eu poderia estar alavancando isso na semana que vem? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente quer atuar. Eu não quero competir, porque eu não tenho, inclusive, conhecimento suficiente para competir com uma fundação dessas. Pelo contrário, eu tenho muito a aprender com eles. Embora 50 e tantos anos eu tenha trabalhado com essa área. Mas eu tenho muito que aprender. Agora, para o empresário pequeno, para o empresário que está começando, eu tenho sim o conhecimento do principal, daquele do dia a dia. É o que a gente precisa e é onde a gente vai trabalhar. Maravilha, eu acho que realmente estamos chegando em 1 hora de live, passou muito rápido. No instante. Conta para o pessoal qual é o objetivo, Lorival, dos seus vídeos diários, um pouquinho sobre as próximas lives que vamos ter para começar o ano de 2024 aí com o pé na porta. Então fala um pouquinho para isso, encerra a live e chama o pessoal para a próxima, que próxima terça tem de novo, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer, né? Quem está presente aqui é uma honra para mim estar falando para vocês. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de trazer esse conhecimento, eu tenho a oportunidade de dividir com você um pouco daquilo que eu aprendi, e isso para mim é quase que uma lição de vida. Eu aprendi tanto que se eu não dividir com as pessoas, eu estarei sendo um egoísta antes de qualquer coisa. Então, fiquem à vontade. Eu vou estar aqui. Todo dia eu vou trazer uma dicasinha para vocês. Olha, hoje é dia não sei o que, hoje é segunda-feira, vamos fazer isso assim, sexta-feira chegou, sextou, o que a gente vai fazer? Todo dia eu vou estar trazendo uma dicasinha sobre finanças, uma dicasinha sobre gestão, uma dicasinha sobre marketing, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, me acompanhe. Toda terça-feira a gente está pretendendo fazer lives falando sobre determinados assuntos, muito ligados a finanças, muito ligados à gestão, sempre nessa toada. Nada que seja, vamos dizer assim, esotérico, não, vai ser coisa assim muito prática, muito evidente, muito simples, muito básica. É aquela história do feijão com arroz. Você pode até comer depois a carne e a verdura sofisticada, mas se não tiver o feijão com arroz, eu acho que não chega lá. Então, vou estar trazendo isso para vocês. Eu queria que vocês estivessem conosco sempre. A gente vai estar nesse mesmo horário nas terças-feiras e todo dia no Instagram a gente está por aqui também. Além disso, estou no LinkedIn e temos o canal do YouTube, que se você tiver
e você vai achar coisas muito interessantes lá. Se inscreva, comente. Eu estou aqui também pronto para estar respondendo qualquer mensagem de vocês, qualquer necessidade, qualquer dúvida. Então, usem e abusem. Eu estou aqui para isso, é o meu objetivo. Combinado? Diego, acho que podemos terminar então. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.